Boa noite, hermanites! Vamos lá para mais uma live. Hoje a gente vai falar com a Catarina Gushiken. É uma live sobre a busca da identidade. A Catarina Gushiken tem um trabalho que ela foi transformando durante... eu pude presenciar essa transformação na busca do estilo dela. A gente estudou juntos no mesmo colégio, não no mesmo ano, mas no mesmo colégio de artes, e ela teve uma trajetória. Ela era 3 anos mais, acho que 3 anos mais nova que eu, e aí ela teve uma trajetória em que ela saiu do Rocha e foi trabalhar com moda, e fez uma faculdade de moda, e depois chegou a um ponto, eu fui num desfile que ela fez, foi muito legal, e saí de lá maravilhada com a criatividade dela. Para mim foi abrir a cabeça mesmo em relação à moda, né? E essa junção. Depois ela decidiu fazer essa transição de carreira e foi abriu uma escola de artes. E aí foi fazer essa mentoria com os alunos e tal. E depois disso ela migrou de novo e foi para um trabalho mais autoral ainda. E hoje ela trabalha com as caligrafias imaginárias. E aí tem uma coisa de performance, os trabalhos dela têm uma identificação muito grande com a ancestralidade. Então a gente vai falando sobre um pouquinho com ela, quero saber dela um pouquinho como foi toda essa transição e essa busca, que realmente é uma trajetória. E às vezes a gente acha também que a gente vai sair de uma faculdade, vai sair de um curso já com estilo. E não, tem uma trajetória a ser passada e a ser vivida mesmo, né? Isso vem com o tempo. Ela chegou aqui, vamos... O que você estava mostrando, amiga? Tava mostrando uma foto da sua turma. E eu tava contando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? A sua carreira artística, e que eu fui uma testemunha, né? Porque eu pude acompanhar as fases, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que eu perdi agora. Nossa, da época do Rocha, muito tempo. Muito tempo. Quantos anos Quando eu faz? falo para alguns amigos de hoje que eu tinha uma banda e que eu tocava, ninguém Sério? acredita. Dessa eu não sabia. Longo, né? Assim, eu fiquei 8 anos trabalhando com moda, mas sempre com um olhar muito voltado para a imagem, né? Para a construção da imagem de uma forma poética, né? Tanto que eu acabei precisando assim retomar, né, a minha vivência com desenho, com pintura, fora assim da indústria, porque o que foi me deixando um pouco frustrada assim eram os ritmos, o tempo, né? Principalmente esse tempo que dentro de um sistema comercial, né, industrial, ele não te dá nem condições de ir mais profundo num determinado tipo de assunto, assim como te faz olhar muito de fora para dentro, né? O que se espera, né? Então, quando eu entrei num conflito assim de, poxa, né, não era por aí, né? Essa minha relação com o tempo sempre foi muito especial, assim. Porque a arte, para mim, ela nasceu junto com o meu olhar de criança, sabe? Eu não perdi essa criança, né? Eu tenho quase 40 anos e eu dialogo com a minha criança todos os dias. Ela é uma necessidade vital, assim, manter aquela Catarina de 4, 5, 7 anos é o meu norte, assim. Quando eu tenho dúvida de qualquer coisa, é para ela que eu pergunto. E ela estava muito triste. Então, nesse período, né? Com esse tempo, porque eu não tinha mais tempo de olhar as coisas com atenção, né? De perceber o meu entorno, né? De investigar coisas, de permitir que a minha curiosidade me abrisse novos caminhos. E aí foi nesse período que eu acho que foi 2007 que eu saí, né, da moda e comecei do zero, assim, abri o ateliê. E como foi nessa formação artística? O que te ajudou e o que te atrapalhou? Nessa formação? Na formação eu sinto que eu digo geral, assim, na academia.
Aham. Sim, O que me ajudou, principalmente na época da escola técnica, né? Era o contato com outras pessoas que buscavam coisas parecidas, né? E que tinham impulsos assim de olhares e necessidades parecidos com os meus. E olhar o que elas faziam e me permitir assim experimentar um jeito de fazer como elas, uma troca, né? Ou fazer algum tipo de trabalho e receber, né, um olhar assim, nossa, que interessante isso que você faz, né? Que tipo de material é esse que você usa? Então, acho que o mais importante, eu sinto, no processo da academia, são as trocas que a gente faz com os próprios amigos e colegas, sabe? Lógico que sempre tem mestres, né, professores que te dão impulsos para você, né, desabrochar outras coisas, mas eu acho que essa pluralidade, sabe, né? Na escola técnica, eu sentia que era até mais forte porque tinham pessoas de realidades múltiplas. Tinha gente que tinha grana e condições de comprar materiais muito bons e tinha outras pessoas que não, sabe? Que vinham de recursos assim muito escassos e que aí tinham insights assim de resolver questões técnicas de forma que você falava, nossa, como essa pessoa teve essa solução, né? Então, eu acho que para mim, assim, né, a faculdade foi muito legal, né? Realmente, apesar de não ter feito uma formação de artes visuais, a faculdade de design de moda me trouxe muita informação, assim, né? Principalmente naquela época que não tinha internet, me trazia muita informação mais global, assim, revistas, linguagens de outras culturas que a gente não tinha acesso tão fácil como a gente tem hoje, né? Você pesquisa muito mais fácil. Então, naquela época, conviver com pessoas ali da faculdade me traziam, né, nessa linguagem de moda, me traziam muita informação de outros países, né, de coisas que estavam sendo vividas em outros lugares que eu não tinha nem ideia. Mas a base mesmo para mim foi a escola técnica, principalmente por essa convivência com realidades múltiplas, assim, né? E não sei, essa abertura, né, que me deu de não ter medo de tentar, né, de experimentar, né? E acho que pelo fato da gente também, nesse período, né, do colegial técnico, a gente ser ainda super jovem, né? E com desafios técnicos e com uma carga, assim, né? Eu lembro que tinham matérias, assim, que exigiam coisas que amigos meus falaram, nossa, isso que você teve no primeiro ano de colegial, eu tive na faculdade, né? Então, por fato de ser tão jovem, assim, eu acho que a gente experimentava, né? Tentava. Mas, para mim, é observar o entorno, sabe? Ver como que a gente pode se perceber de outro jeito, né? eu acho que tem um fator também que é bem importante, que é uma junção da gente na idade certa, né? Com o momento certo da vida, né? Porque a gente era adolescente, cabeça muito mais tranquila, muito mais aberta aos conhecimentos e uma vontade criativa muito efervescente, né? Hormonal ali, Sim, assim, acontecendo. sim. Então, eu acho que principalmente esse fator contribui. E aí junta toda essa galera no momento de máxima criatividade, É, né? E compartilhando as mesmas coisas. Eu conheci pessoas que só foram ter essa troca realmente com os outros, realmente na faculdade ou depois, ou nem tiveram, né? Esses uhum, autodidatas nem tiveram. E essa troca é super importante, porque é. eu lembro de eu até chegar no Rocha, me sentir um patinho feio, assim. De repente Sim, encontrar um monte de cisnes ali, né? uhum, Que não eram patinhos feios, né? Que também se achavam patinhos feios, mas eram cisnes. Encontrar os seus, né? Acho que uhum, é bem importante. Mas aí falando da sua transição de carreira, que você falou que a sua criança ali interior não estava feliz, uhum, e ir pro outro lado da moeda, né? De sair do aluno e ir pro lado do professor, uhum. ou mentor, ou como, não sei, facilitadora, como você quiser chamar, o que você aprendeu com seus alunos? Nossa, muito. Assim, inclusive, eu
estava conversando hoje, né, com uma amiga sobre isso. E eu parei de dar aula o ano passado, né? Então, depois de um longo período dando aula, é a primeira vez que eu vivo, assim, um momento sem essa conexão, né? Com as aulas. E acho que foi uma formação muito importante na minha vida como pessoa. Porque dando aula, eu comecei a exercitar, sair um pouco de mim, assim, né? Porque o artista, ele tem isso, né? É a nossa percepção, é o nosso olhar, é, e questionamentos internos muito profundos. Então, a gente se centra nessas coisas da nossa própria percepção da realidade, né? Então, a gente se volta para nós mesmos, né? Então, a chance, assim, de você, às vezes, cair num autocentramento, assim, né? E ficar em si mesmado demais, assim, é muito grande. Apesar de que podem florescer coisas maravilhosas para o coletivo, né? Mas a gente tem essa tendência, né? A se voltar para a gente. E nas aulas, para sentir mesmo, né? Para aula, eu dava aula de processo criativo, então eu tinha que olhar muito no olho da pessoa, né? Sentir aquela pessoa e tentar me aproximar ao máximo, né? Dela. Então, eu tive um grande exercício de aprender a olhar o outro como ele é, não com as minhas expectativas, né? Do que eu gostaria que fosse, ou tentar fazer com que aquela pessoa desenhasse ou criasse alguma coisa que muito influenciada pelas minhas vontades, porque eram pessoas muito diferentes, né? E às vezes numa mesma classe, pessoas que com desejos completamente diferentes. Então, eu tinha que todos os dias fazer um exercício de olhar cada uma daquelas pessoas da forma mais singular possível e ter o máximo de respeito, né, por aquelas realidades, por aquela forma de olhar. E eu comecei assim a apurar acho que a minha percepção de ouvir o outro, né, e de sentir o outro. Então, isso é muito enriquecedor, porque eu gosto muito de gente e eu gosto muito de saber de histórias particulares das pessoas, né? Isso faz parte do meu processo pessoal como artista, que é uma investigação das minhas origens, da minha ancestralidade, mas eu acho que eu só faço isso comigo porque eu gosto de ouvir sobre, né, a vida, a minha própria, né, dos que vieram antes de mim, mas quando sento com alguém, eu me interesso de fato, né? E nas aulas eu tinha a oportunidade de ouvir muito, né? E de ir entrando, né, nesses universos, né? Então, para mim foi uma aula de aprender mais sobre percepções de realidade, como as pessoas são ricas, assim, né? Cada uma com as suas diferenças, né? E o tanto que isso é bonito, né? Como isso movimenta, assim, né? As nossas trocas. Você acha que isso acrescentou na sua busca da sua identidade? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Principalmente porque teve um período que eu me dediquei muito, né, às aulas e até o meu próprio processo como artista, né, com a pintura, com o desenho, ele ficou um pouco menos, num fluxo menos constante, porque eu estava muito voltada ali para esse momento, né? E quanto mais eu ouvia, né? E às vezes a gente faz espelhos, né? E quanto mais eu ouvia, às vezes tinham pessoas que me refletiam coisas que eu falava, nossa, isso é meu. E quando eu batia esse tipo de situação, né? Que normalmente é mais forte quando vem a partir de um conflito, né? Então, quando eu via, eu falava, nossa, a pessoa vivia um conflito ali com o desenho dela, ou com a pintura, ou com as ideias. E eu falava, nossa, tipo, eu sei de onde vem isso, né? E às vezes era uma pessoa que me trazia algo muito próximo, né? Então começou a me despertar muitas coisas, né? E eu Gatilho, né, comecei amiga? muitos gatilhos, milhares. E tanto que eu mudei muito assim o meu estilo mesmo, né, de linguagem, né? Até a gente conversou sobre isso, falou, ai, Cata, vamos colocar, né, na busca do estilo. Por isso que eu até falei, ai, Jana, vamos colocar na busca da identidade,
Porque eu acho que o estilo, ele é resultado de uma investigação e uma percepção de para onde está indo o seu olhar e quais são os seus interesses, né? Ele é resultado disso, né? Então, o seu estilo, ele vai ser resultado de para onde está o seu olhar e quais são as suas perguntas. Acho que as perguntas são a chave, assim, para o desenvolvimento, né? De tudo. Então, o estilo, ele é um resultado que ainda assim é um resultado em constante tentativa, porque a gente acho que até velhinho vai continuar se questionando e o trabalho vai continuar amadurecendo junto com a gente, né? Acho que isso é da natureza, a gente muda, né? O nosso rosto, se a gente fizer esse encontro aqui daqui 30 anos, já vão ser outros rostos, né? Então, nada é fixo, né? Então, o meu estilo, ele mudou muito quando eu comecei principalmente em momentos de aula, né, que não tinha como não levantar questões psicológicas, emocionais fortíssimas, quando a pessoa tinha um conflito, inclusive com o estilo dela, porque às vezes o estilo dela revelava algo que nem ela sabia o que era, mas que incomodava. E eu ali, naquele papel de pessoa que estava ali, né, intermediando, né, esses, né, o olhar da razão dela e o olhar do inconsciente dela, quando eu falava alguma coisa, às vezes eu pisava num terreno super delicado, assim, né? E mexia comigo também. Então, você falou gatilhos e gatilhos, né? Então, cada vez que eu mexia muito profundamente com alguma pessoa, essa pessoa também mexia muito profundamente comigo. E aí, as minhas perguntas começaram a mudar. As minhas perguntas para mim mesma. Não só por uma necessidade pessoal, porque eu não quis mudar de estilo, né? Eu simplesmente não consegui mais fazer de um jeito que eu vinha fazendo e a coisa, às vezes, aquilo travou, né? Teve um período que eu tive um bloqueio. E depois, a partir dessas novas perguntas, eu fui fazendo outras tentativas. Então, a transformação desse estilo, ela foi acontecendo por um processo de movimento, né? E hoje eu agradeço muito as aulas, porque quando eu não conseguia me sentir útil no sentido de ajudar aquela pessoa, sabe? Que eu falei, caramba, ela tá com entraves aqui. E eu percebi que eu precisava me voltar mais para os meus processos. Porque isso que eu te falei, que eu parei um pouco de produzir, né? Com um fluxo mais constante, quando eu comecei a ter muitos alunos, em determinado momento eu vi que isso estava me atrapalhando. Porque para eu conseguir fazer uma aproximação, eu tinha também, né? Que fazer uma provocação para o aluno, perguntar coisas para ele, que aquilo vinha para mim, eu tinha que fazer as minhas tentativas também, né? Então teve um período que a aula ela virou um momento onde a gente jogava perguntas a partir, né, dos nossos estilos, o que a gente pode melhorar, né? O que você quer trazer de novo para essa imagem, né? Ou o que você não está conseguindo. E eu acho que falar isso só em questões técnicas engessa demais. Não dá. Eu acho que a técnica você tem que sim procurar, ou na academia, ou em cursos. Claro, tem pessoas que são muito maravilhosas, assim, né? Que têm talentos e especificidades muito grandes em determinados tipos de materiais. Mas eu acho que isso é uma ferramenta que você vai atrás para conseguir realizar aquilo que vem a partir de algo que você está tangenciando dentro de você. É pastel, é aquarela, né? É acrílica. Então, aí você vai para essa questão da técnica. Mas existem outras coisas que eram essas coisas de investigação pessoal mesmo, sabe? Que a gente falava muito nas aulas, né? Então, isso mexia comigo e aí foi mexendo com todo o meu processo, né? De pesquisa daquilo que, né? Eu olhava no espelho e falava, tá bom, mas quem é essa Catarina, né? Que mais que tem, né? Atrás dela, né? Deixa eu tirar essas capas, né? E aí me vinha uma vontade de usar um determinado material. E muitas vezes, no processo de dar aula, eu também ia atrás, né, de outros artistas para ser aluna, né? Porque eu sentia as minhas limitações com determinadas ferramentas, né? Então, eu acho que a gente é aluno e professor na vida constantemente, né? É uma troca de energia, exatamente isso. Depois vira
perguntas pra gente mesmo, né? As perguntas para o outro também são as nossas perguntas, né? Uhum. E aí, quando você foi aí nesse processo, né? Boa escorpiana nunca para de se transformar, né? E você foi para tatuagem, daí você foi para sua ancestralidade. Uhum. Como foi? Vamos por partes, né? Que são muitas transformações. Como foi? Eu te encontrei um pouquinho antes de você ir para o Oriente em busca de você ia fazer uma viagem, Uhum. ia ir para o Oriente, em busca disso, busca de você, da sua ancestralidade. Também eu interpretei naquele momento como uma busca do seu estilo também, da sua Uhum. identidade. Uhum. Como foi para você? E Uhum. depois nos encontramos depois, né? Esse período, né, dessa viagem, teve uma primeira viagem para o Oriente, que foi quando eu fui para Okinawa, que é a ilha onde meu avô nasceu, que foi muito forte. Lá eu pude ver coisas, assim, sentir coisas que eu observava na casa dos meus avós e que era muito distante, era muito imaginado, né? Então mexeu muito comigo nessa questão de origens, né? De onde vieram, né? Nossa, agora eu toco nesse lugar, eu vejo essa terra, eu percebo esses costumes. Então isso mexeu comigo de uma maneira muito forte. Mas ao mesmo tempo também veio uma carga muito forte, né? Sobre questões assim que quando você mexe com essas questões de ancestralidade, parece que vem um monte de gente, sabe? Você acorda, né? Você acorda as suas raízes, né? Tem partes muito profundas que estão ali, né? Nas sombras, assim, ou lá no escurão. E quando você mexe, você acorda, né? Isso. Então foi muito forte, Jana, esse processo. Tanto que quando eu voltei dessa viagem de Okinawa, eu me senti assim meio que num espaço entre, assim, sabe? Os japoneses têm até uma palavra para isso, que é o ma, né? Que é você não tá nem num lugar nem no outro, né? Então ele é uma pausa, né? Nos filmes do Miyazaki, ele usa muito isso, sabe? No Viagem de Chihiro, por exemplo, quando tá muita ação e de repente tem uma cena que ela só tá sentadinha no trem e aquilo tem uma potência, né, na trama. Então, eu voltei dessa viagem muito nesse lugar. E questionando muitas coisas, sabe? Assim, precisando me perceber de outros jeitos, né? O que eu realmente faço que parte de um lugar, assim, não sei, de desejo interno mesmo, e o que às vezes é uma reprodução de comportamentos da minha família, ou que é uma tentativa, né, de atender o que se espera socialmente, né? Então eu fiquei num espaço assim que eu falei, nossa, quase uma crise existencial, sabe? Tipo, então assim, você viaja para fazer um resgate ancestral, fica com mais crise. Na verdade, acho que é um período para digerir, né? É muita informação, né? Muita, amiga. O que eu senti é que eu precisava realmente de um tempo, assim, né? E também nesse período a escola já tinha crescido muito. Você Eu ia foi chegar dessa aí. casa, né? Uma casa gigante, e no final já tinham funcionários, porque virou uma escola. E aí eu falei, nossa, né? De novo eu perdi a minha relação com o tempo. Aí que eu vi uma coisa assim maravilhosa, né? Que foi assim, eu falei, poxa vida, né? Eu fiz uma transmigração, né? Eu só mudei o nome e o lugar, mas o meu modelo de comportamento, assim, né? De ir me deixando engolir, né? Pelas demandas de fora, eu repeti, né? Não era isso que eu estava triste lá no período que eu trabalhei com moda? Não era moda, né? Não era a questão do externa do negócio, era o tempo, né? E com uma escola de arte, eu entrei na mesma questão com o tempo. Então, me fez ficar muito reflexiva que, na verdade, não são os nomes. Tanto faz os nomes, sabe? Né? Não é nem que tanto faz, mas é, é, ele muda por um certo período, se você não muda a sua postura
diante da vida e da sua forma de se relacionar com as coisas. Falar, agora eu não sou mais isso, eu vou ser aquilo, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha padrões de comportamento, sabe? Que por mais que então agora eu não quero ter escola, né? Ou vou fazer a tatuagem, ou agora eu não quero mais isso, eu quero outra coisa, né? Não importa. Você tem uma multiplicidade de experiências dentro da arte, né? Mas qual que é a raiz do teu comportamento, né? E que momento que você fica triste, né? Você vai lá e começa a repetir, e quando você é engolido por aquilo, né? E eu percebi que era o tempo, né? E aí que eu decidi fechar a escola, né? Começar a parar de dar aula assim para grandes grupos, comecei a dar aula para pequenos grupos e comecei a ficar muito atenta ao observar assim que tempo é esse de trabalho, mas que tipo de maneira que eu quero viver assim, né? Acordar, sabe? Ter os meus processos, olhar as pessoas, né? Como que está a qualidade do meu tempo, né? E aí eu decidi fazer essa outra viagem, né? Quando eu fechei a escola, eu estava realmente muito perdida mesmo, sabe? No sentido de, nossa, também não sei muito bem, né? Para onde eu vou. Eu sei o que eu não quero. Aí uma vez me falaram assim, já é tão bom saber o que você não quer, já é uma grande coisa. E como eu já sabia muitas coisas que eu não queria, mas aquilo que eu almejava também estava assim um completo desconhecido, né? Eu eu fiz uma experiência de ficar viajando por lugares realmente de culturas que eu não tinha ideia, assim, para realmente ter um choque, né, de percepções de realidade. E uma amiga minha que tinha morado muitos anos na Índia, ela foi uma das primeiras mulheres, assim, a ser aceitas para estudar a Tanka, que é aquele estilo de pintura sacra tibetana. E ela me viu, assim, no momento, tipo, nossa, eu vou fechar a escola, mas eu também não estou feliz com o meu trabalho, eu não estava feliz com o que eu via, sabe? Eu pintava uma tela, fazia um desenho, eu olhava e falava, nossa, não estou feliz, mas eu também não sei, eu não sei, sabe? Tanto que eu comecei a escrever muito nessa época, né? Nesse período, assim, que como imagem eu não estava conseguindo condensar, né, os meus sentimentos, eu comecei a escrever e fazer pilhas e pilhas de diários só com escrita mesmo, né? Tanto que esse trabalho das caligrafias imaginadas, ele foi retomado nesse momento, porque eu tangenciei essa coisa que eu fazia quando eu era criança, de copiar o meu avô escrevendo em japonês e eu inventava uma letra para copiar dele, porque eu não falo japonês, né? E eu fiz muito disso quando eu era criança. E nesse período eu escrevia tanto, eu estava tão assim, verborrágica, sabe? Perguntando, e muito cabeçuda, então eu escrevia. E tinha dias que eu queria falar sobre coisas que não tinham palavras, nem não tinham. E eu voltei, sabe, a fazer essa letra. Então, tinha dias que eu só preenchia páginas e páginas com uma abstração caligráfica, assim, que era a minha maneira de botar para fora algo que até hoje, para mim, é difícil de falar sobre esse tipo de sentimento. Mas nessa abstração, assim, escrevendo de forma abstrata, eu me sentia, assim, de certa forma, liberando algo, né? Ou me esvaziando. Eu ficava mais tranquila, assim, depois disso. E nesse período eu fui desfazendo coisas, né? Menos, tirando coisas, cada vez menos, né? E saí dessa casa grande, fechei a escola, fui para um lugar menor, né? Tinha turmas enormes de alunos, parei, né? E fui cada vez menos. Uma hora eu falei, caramba, né? Eu acho que eu preciso desse tempo. E aí que essa minha amiga me convidou para ir para a Índia com ela. E eu fiquei por 4 meses viajando pela Ásia, né? Por lugares totalmente diferentes, assim, né? Nem fui para uma Ásia do meu imaginário ancestral, né? Eu fui
fui para a Índia, fui para a Indonésia, fiquei me permitindo ficar num plano meio suspenso. E o que aconteceu? Nesse percurso de viagem, eu continuei fazendo os diários com as caligrafias imaginadas. Porque era tanta coisa que eu via ali, né? E eu tinha feito uma experiência um pouco antes de fazer essa viagem para a Índia, que era escrever isso na pele de algumas pessoas, né? Eu fiz no ateliê mesmo, fiz com alguns amigos. E era interessante porque eu sentia que quando eu escrevia nessa linguagem abstrata na pele de uma pessoa, eu sentia também um pouco das memórias, das vivências daquela pessoa. E a gente não falava nada, Jana, sabe? Eu escrevia e depois da sessão, eu não sei explicar, mas parecia que a gente tinha trocado tanta coisa, né? Num campo muito sutil, assim, né? Não precisava nem falar, né? Nem desenhar, mas só aquela escrita ela tinha conectado a gente. Isso foi muito forte, assim, mexeu comigo. Mas logo depois eu fui viajar, né? Fui para a Índia e lá, né? Num lugar tão distante, né? Com pessoas que eu nem conhecia. Teve um dia que eu falei, quer saber? Eu já larguei tudo para trás, fechei a escola, nem sei como vai funcionar minha vida daqui para frente, né? Eu era casada, me separei também, eu estava num momento totalmente novo, assim, né? E neutro ao mesmo tempo, porque, né? Uma neutralidade de você não saber nem o que falar, nem o que fazer. Então, eu tinha um pouco de vergonha, assim, dessas escritas, porque eu achava que era uma fraude por não saber falar japonês. Então, na real, eu nunca mostrei para ninguém, sabe? E um amigo japonês meu que me deu muito incentivo. Um dia ele viu, sabe? Não mostrei para ele. Ele pegou um caderno meu e falou: o que é isso? Eu falei: não olha. E ele falou: Cata, tem muita expressividade, né? Ele falou: a caligrafia oriental, ela tem uma vertente dela que fala da expressividade. Não precisa ter legibilidade ali, né? Então, ele falou: eu fico em dúvida se é japonês ou não, algumas letras que você faz, porque tua confiança na expressão é tão forte, porque vem tão de dentro, né, um sentimento tão verdadeiro, que eu fico em dúvida, porque tem kanjis que eu não conheço, ele falou, né? Aí aquilo quase que me deu uma validada, né? Uma validada, isso, né? E eu agradeci um monte, assim, esse amigo. Eu falei, sério, né? E depois uma outra pessoa também, né, que escreve, né, me falou a mesma coisa. Aí quando eu tava lá longe, mesmo na Índia, falei, quer saber, eu vou fazer experiências, né? E aí eu comecei a experimentar, né? Escrever em pessoas no percurso da viagem. A primeira pessoa que eu escrevi foi no filho de uma amiga minha. A gente estava em Varanasi, onde tem, né, aquele pedaço mais contrastante, né, dessa Índia, porque tem o Ganges ali com milhões de coisas acontecendo, né, desde uma pessoa sendo cremada, você anda mais um pouco, tem uma pessoa escovando o dente naquela mesma água e uma outra pessoa fazendo sua higiene pessoal, uma outra pessoa lavando a roupa. Então a Índia ela é um choque, assim, né, para o que a gente imagina, né, um choque no bom sentido, sabe? Eu falo, porque a gente quebra um pouco, assim, o automático do nosso comportamento. Então, eu já estava num cenário, assim, que eu falei, nossa, né? Que lugar é esse? E nesse dia a gente pegou um barquinho e foi passear pelo Ganges. E aí eu fiz essa experiência, né? O filho da minha amiga, ela é descendente de alemães e o pai dele é tibetano. Então, ele já tem essa mistura, né? Essa conexão, assim, de realidades tão diferentes, né? Na própria fenótipo dele, assim, né? E eu sinto, assim, isso, né? Eu olhei para ele, eu me vi também um pouco ali criança, né? E aí eu escrevi nele, né? E aí minha amiga fotografou e foi tão forte ver aquela imagem, sabe? Daquele menino, né? Criança, assim, né? 10 anos, né? Agora já tá um moço, assim, que essa viagem já tem 4 anos, né? Mas a gente enrolou ele num tecido, né? E aquele rostinho dele com as letras naquele cenário, no rio.
E parece que eu aceitei, assim, sabe, Jana? Porque esses conflitos, eles vêm de uma não aceitação também, né? Então, tem um ditado chinês que diz não se justifique, né? E aí eu percebi o quanto que eu precisava, essas perguntas vinham de uma tentativa, sabe? De justificar, né? As minhas origens ou as minhas escolhas, porque no fundo a pessoa que não me aceitava era eu mesma, né? É, então, isso foi tão importante, assim, sabe? Eu olhar para essas letras e falar assim, eu aceito vocês, né? Eu não preciso falar Nihongo. Eu não sou japonesa. Aliás, quanto mais eu investigo, eu vejo que ainda tem uma conexão muito, né, dos meus ancestrais voltado para uma cultura indígena, né? Porque os okinawanos, eles são indígenas do Japão, né? A linhagem da minha família, né? Então, eu entrei num processo que ainda estou, né? De aceitação, né? Aceitação de quem eu sou, né? Dentro assim, da cultura que a gente vive, do lugar que a gente vive. A gente é influenciado por tudo isso, mas nós temos uma multiplicidade, né, que constitui a nossa identidade. E ela não é fixa, né, porque a gente também, dependendo do estímulo externo, uma das nossas facetas, ela se mostra mais ou menos, né? E eu tenho, desde então, né, desde que eu voltei dessa viagem e desde que eu aceitei as minhas letras e venho num processo de exercitar, expor essa linguagem, né, sem criticar tanto, né, porque eu sempre fui muito crítica, assim, né, com tudo aquilo que eu fazia. Não que eu não esteja mais tão crítica, mas eu tento, através dessas letras, buscar uma autoaceitação, né? Então, e explicar menos, né? Porque não dá para ler mesmo, né? Você falou, contou toda essa trajetória das escritas imaginárias e como foi para você essa parte da autocrítica, de vencer esse sensor interno para trazer isso, né, para materializar isso. Como foi para você usar esse corpo como suporte e aí extrapolar o corpo e cada vez mais para usar o corpo como suporte e ainda fazer performances? Unir uma coisa ao teatro, à imagem, à Uhum. coreografia, ao que você queria dizer. Como foi isso tudo, assim, esse processo? Nossa, Jana, você sabe que isso, assim, todos os meus rompimentos de obstáculos, eu sinto que sempre tem uma coisa do compartilhamento, de alguém que conecta comigo e que me ajuda a ultrapassar, né? Às vezes esse nosso sensor interno de autocrítica, ele vem com uma demanda tão forte de coisas tão antigas, né? Quando a gente fala isso, né? Às vezes de coisas que, sei lá, pessoas da nossa família vêm sendo bloqueadas, né? E esse bloqueio tá na gente. É tanta coisa tão antiga que, às vezes, sozinha é muito difícil, né? E eu sempre encontro na troca com o outro, né? Uma conexão para a superação de obstáculos juntos, né? E eu sinto que uma pessoa que realmente me ajudou a extrapolar essa possibilidade, né? Integrar ainda mais, né? As caligrafias como algo que fazia parte dessa natureza muito íntima, né? Da Catarina, né? Aceitar isso, né? Me ajudar a valorizar isso também através dos olhos dela e extrapolar isso, né? Foi o Gaópido. Realmente, a minha convivência com ele, ela é extraordinária, assim. Eu não tenho palavras, assim, né? para descrever. O Gal, ele entrou em contato comigo quando eu estava na Índia. Ele viu as imagens que eu comecei a postar pelo Instagram dessas pessoas que eu fui caligrafando, né?
E ele estava com um projeto, né, de Xunga, que também tangenciava coisas assim da cultura japonesa. E ele falou: olha, eu tenho visto seu trabalho, eu quero fazer algo com você. E aí eu falei: ah, Vocês mas não eu se não tô. conheciam? Não, Ah, não. E mandou por um inbox. Aí eu falei: olha, eu adoraria, mas eu não estou no Brasil, eu volto daqui a 4 meses, que foi no começo da viagem, né? E aí ele falou: ah, então tá, então quando você voltar, você me procura, né? E foi o que eu fiz, assim, quando eu cheguei no Brasil, eu encontrei com o Gal e encontrei com ele justo num período próximo ao aniversário dele. Então ele falou: olha, todo aniversário eu faço um autorretrato, né? É muito simbólico isso, né? Na carreira inteira dele, então ele tem esse momento do autorretrato. E aí ele falou: esse em especial eu quero tirar todos os meus pelos, assim, tudo, né? Cabelo, sobrancelha, tudo, e eu quero receber a sua escrita, né? E aí foi super, nossa, né? Foi super forte. Eu falei: acabei de voltar, né? E é uma pessoa, um artista que eu admiro, um fotógrafo que eu admiro, né? E eu falei: nossa, que responsabilidade, mas também aquilo que você falou, né? A palavra de validar. validar, essa palavra, eu sempre esqueço essa palavra, né? Tá validando, né? Algo que eu ainda tava assim, né? Eu tinha, assim, me aventurado com essas letras, mas eu, voltando para minha terra, né? Para o meu lugar aqui, né? Eu nunca tinha me exposto dessa maneira, com essa escrita, vai, né? Era mais fácil lá longe, né? Né? Às vezes eu brincava assim: nem sei se eu volto mais, tá tão bom, né? Ficar aqui suspensa. Mas foi uma coisa de validar mesmo. O olhar dele me ajudou a ter um olhar generoso comigo, assim, né? E com o meu trabalho. E eu fiz, né? As caligrafias nele. E foi uma sessão tão especial. A gente não planejou ter um trabalho. A gente ficou 2 anos trabalhando juntos. Ainda fazemos. A gente encerrou o ciclo constante de caligrafar pessoas, porque a gente está agora desenvolvendo um livro, né? Com um compilado desses 2 anos, caligrafando muita gente, fotografando muita gente, mas a gente continua em trabalhos de performance juntos. Mas não foi planejado, né? Então, eu fiz o Gal e depois a gente falou: ele me convidou para fazer algumas coisas desse projeto dele. Eu falei: tá bom. E aí, nesse período, estava aqui no Brasil uma amiga minha, que é argentina, mas ela é descendente de japoneses também, só que ela tem uma história de ruptura muito forte, né, por questões íntimas dela, que eu não vou expor aqui, mas de questões de muita tristeza em relação ao lado japonês dela. E ela falou: amiga, eu preciso fazer as pazes com essa minha parte japonesa, né, que me traz tanta dor. Eu vi esse teu trabalho de letras. E ela que propôs, né? Ela chama Valéria Fukunaga, né? Ela que propôs, ela falou assim: eu não sei porque eu acho que isso pode me trazer algum tipo de aceitação em relação à minha parte japonesa. Sendo que ela tem muito mais traços, né? O fenótipo dela puxa muito mais ainda para o japonês do que para o lado argentino, assim, né? E ela falou: para mim é muito difícil, porque eu olho no espelho e vejo, né? O quão fisicamente, né? Japonês eu sou, mas eu tenho muitas dores com relação a essa cultura. E eu sinto que as tuas letras podem me trazer algum tipo de integração com esse meu lado. Eu preciso disso, porque eu sofro por causa disso. E ela me falou assim: Jana. E aí eu falei: tá bom, vou falar com o Gal pra gente fazer uma sessão. De cura, né? Uma sessão de cura. Ela começou, na real, a minha amiga começou com essa coisa, né? E aí eu falei com o Gal, achou super massa, assim, ele falou: tá bom, né? E aí a minha amiga falou: eu preciso aceitar meu corpo. Eu quero fazer totalmente nua. E a gente nunca tinha pensado assim, né? Quando eu fiz o Gal, fiz o rosto, né? E o torso, né? O próprio Gal que fotografa tanto nu, não tinha ficado nu. E a gente não tinha falado sobre a questão do nu, né? E da pele como esse espaço de cura, né?
Foi só uma primeira conexão. E aí minha amiga propôs, ela falou, eu preciso me expor totalmente para essa integração. Então eu quero que seja no meu corpo inteiro e eu quero estar nua. E ela nunca tinha fotografado com o corpo nu e nunca assim, né? Então foi algo totalmente ritualístico mesmo, né? Então quando a gente foi lá para o estúdio e a sessão se iniciou, Jana, ela ficou muito emocionada e a gente também, sabe? Mas é muito interessante. Mas as coisas que acontecem nas sessões das caligrafias imaginadas, tem uma coisa que acho que integra esse processo de manifestação das memórias através dessas letras, que é o silêncio, sabe? A gente não fala nada, assim. E a gente não conversa sobre o que está sentindo, ou não tem explicação, não tem. Ela só falou isso e ela chegou lá. Fizemos uma pequena conversa mais de aproximação, né? A gente toma um café e quando a sessão começa, parece que a gente está colocando tudo que a gente precisa sem verbalizar nada, né? Então a gente cria um campo assim, né? É louco, assim, me lembra um pouco do que eu vivenciei algumas coisas de constelações, né, familiares, mas não querendo levar para esse lado, porque é um trabalho de arte, né, e não um trabalho, né, que vai para esse caminho, mas é um campo que se abre, né, porque é muita exposição, Sim, né, é uma você tocar a conexão, né? pele de uma pessoa, né, que está ali confiando, né, confiando, assim, a coisas tão íntimas, né, de sentimentos, né? Acho que ali a intimidade da questão do nu, ela é como tem esse consentimento, né? Assim, olha, eu quero me despir de todos os véus, né? Mas eu acho que o consentimento maior é de tocar nas memórias, e às vezes são memórias que doem, né? Então, quando o pincel encosta na pele, muitas vezes eu senti assim, né? Que lembrança é essa, né? E aí eu te falo que bate com as minhas, né? Então rola uma conexão assim. Às vezes a pessoa tem um tipo de questão, de memória ou de dor, que quando eu encosto na pele dela, não que eu esteja entrando nessa memória, mas eu sinto alguma coisa em mim, né? E talvez algo que aproxime com aquilo, né? Que ela está colocando ali. Então, são sessões muito transbordantes, assim, né? Nesse sentido de potência. E aí, voltando para essa coisa, né, do Gal, essa sessão foi tão forte que o Gal falou, vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais. E aí a gente começou, né? Algumas pessoas começaram a pedir, assim, né? Olha, eu gostaria de participar, né? E a gente nunca colocou isso, sabe? Que era algo, todo mundo chama, né? De um trabalho de cura, né? De memórias, mas a gente nunca colocou dessa forma. E nem precisou, sabe? Que eu acho que é o tipo de linguagem que acontece no campo sutil, né? As pessoas que pediam para ser caligrafadas, elas tinham essa intenção de trazer alguma coisa, né? Mas a gente simplesmente abria espaço, né? E deixava a coisa acontecer, né? E nesse percurso foram 2 anos. E o que eu senti que começou a acontecer comigo, né? Muitos dos meus bloqueios e dos meus entraves emocionais, eles se refletiam no meu corpo também. Então, eu continha coisas, né? Continha gestos, né? Nessa questão de não aceitação de alguns aspectos, né? Da minha própria essência, da minha própria história, me faziam travar os meus movimentos. E conforme eu fui sentindo isso, né, ali, que não é uma coisa só minha, sabe? Então eu aceitava em mim e via que o outro também aceitava nele. Eu comecei a me soltar mais e os meus gestos começaram a ficar mais amplos, né? E nesses, como a gente fazia no estúdio do Gal, que é um lugar branco, espaço vazio, assim, não tem nada, não tem nenhuma imagem, um fundo infinito. Parece que tinha um espaço para essas sombras assim saírem, sabe? Né? Elas vinham de dentro e elas eram liberadas e eu percebi que os meus gestos começaram a ficar mais amplos. E o Gal tem muito contato com as pessoas da música, da dança, do teatro. Então, algumas pessoas que foram caligrafadas eram pessoas da dança, né? E
e o Wagner um dançarino, um bailarino, né, que é muito parceiro do Gal, inclusive fizemos performances, né, juntos, assim. Quando eu caligrafei ele, foi muito, muito potente, porque eu vi o corpo dele em movimento. Eu nunca tinha visto ainda um corpo caligrafado em movimento, né? Então, depois que a gente terminou a sessão, que é mais introspectiva, eu me retirei, né? E eu observei ele dançando. E aquilo me trouxe, assim, um desejo mesmo de me soltar mais, né? De me liberar mais, né? Então, foi automático. Nas outras sessões, eu percebi que eu estava fluindo com o pincel e com o meu corpo de uma outra maneira, né? E cada nova sessão eu sentia que isso ia me transformando, né? Me transformando. E até que chegou um ponto que foi no final do ano passado, né? Que foi quando a gente fez a última sessão, né? Que a gente falou, agora vamos encerrar, né? A gente fazia todo mês, né? Às vezes 2, 3 sessões. Vamos encerrar para a gente poder compilar isso no livro, né? E tal, e focar nisso. Mas eu já percebi que eu estava num processo de erupção, assim, né? De movimento. E eu sempre falava assim, eu tenho muita timidez, né? Sempre era coisa que tinha, não, né? Eu não. E a última sessão eu quis fazer em mim, né? Então eu fiz em mim, no meu namorado, né? No Gabs. Eu caligrafei ele, me caligrafei e fechamos, assim, né? Esse primeiro momento, né, da liberação das caligrafias, com essa exposição, né, e depois disso, olha, você vê como são as coisas, né, surgiu um convite que veio da Fernanda Bueno, que é uma das bailarinas, né, a primeira bailarina do Balé da Cidade. Ela falou, olha, vi seu trabalho pelo Instagram, a gente vai fazer uma apresentação no Instituto Tomiotaki, junto com o Balé da Cidade, e eu quero fazer algo junto com você, né? Então, vamos levar isso para todos, né? Ver o que o pessoal acha do seu trabalho, né? Ver se você sente que tem a ver, né? E até comentei com o Gal, falei, nossa, né? Eu vou fazer uma coisa com uma bailarina, né? E junto com grande parte do corpo ali do Balé da Cidade, né? Vai ser interessante, né? Na minha cabeça, Jana, assim, eu caligrafo, a pessoa dança, como eu fazia com o Gal, né? Tava tranquilo, então eu aceitei e falei, beleza. Quando a gente chegou ali para essa reunião, né, de apresentação, a Fê, assim, me apresentou para todos, me apresentou para o Ismael Ivo, né, que é o coreógrafo, o diretor, né, de tudo. E eles falaram, não, legal, vamos fazer. Tá bom. Então, eu sentei ali na sala, né? Sentei ao lado do Ismael para assistir o aquecimento dos bailarinos, né? E depois, na minha cabeça, estava assim, eu até trouxe os meus pincéis, minhas tintas, depois que terminar esse ensaio, eu vou fazer algumas experiências, né? Vamos ver como é um trabalho muito intuitivo, né? Eu falei, nem tô preocupada com isso, que eu vejo como o campo se abre, né? Vou caligrafar a Fernanda, né? Não sei como que vai, mas eu tava tranquila, porque eu falei, é algo que é espontâneo, mas eu consigo permitir que venha, né? Já tinha feito muitas vezes dessa forma. E na hora que os bailarinos começaram a se aquecer, o Ismael olhou para mim e ele é uma pessoa assim, muito potente na fala, né? Assim, ele é uma figura muito forte, né? Assim, que traz assim, né? Uma energia assim de muita força, né? Ele olhou para mim e só falou assim: por que você está sentada? Vai lá pro aquecimento com os bailarinos. Mas ele tem uma potência assim na fala dele que eu não consegui falar. Não, eu não danço, eu não sei me mover. Eu simplesmente fui, Jana, né? E quando eu vi, eu tava fazendo um aquecimento ali, sabe? Imagina, eu nunca tive coragem de me mover, de dançar na frente de ninguém. Eu era aquela assim que vou, sabe, dança assim, ó, no carnaval. Né? Por entraves mesmo, por timidez. Mas naquele momento, eu não sei o que aconteceu. Ele também, sabe, me validou, assim, eu vi aquela figura, aquela potência, né, de pessoa
me falando, vai, e com aqueles profissionais, sabe? Eu não me senti intimidada, eu me senti acolhida, né? Eu me senti acolhida. A forma como eles me receberam, a forma como a própria Fernanda fez o convite, me conduziu, e acho que eles viram assim minha cara, né? Tipo, ai meu Deus, né? Tipo, mas eu vou. E foram muito amorosos, assim, né? Poxa vida, uma pessoa que não dança tá ali fazendo um aquecimento, né? Com profissionais, né? Da dança. E ali, não sei, parece que eu senti assim, fechei o olho e falei, eu tenho que começar a deixar meu corpo, né, conduzir novos gestos para as letras, né? E nós fizemos alguns ensaios e a cada ensaio eu ia me permitindo mais, né, me julgando menos, me comparando menos, até porque ali não tinha nem como me comparar. Como você vai se comparar com profissional? Você não é profissional da dança e vai se comparar? Não tem nem por onde, né, Jana? Então, ali acho que me deu uma permissão de simplesmente estar, né? E com uma generosidade muito grande de todas essas pessoas, me dando cada vez mais permissão para eu explorar meu corpo. Então, as letras, elas mudaram muito depois desse espetáculo. Muito, né? E eu fiz, assim, ao vivo também, né? Escrever, né, com pincel grande, né, e ali com as pessoas assistindo, né, então eu tive que jogar essa coisa de autocrítica para um outro lugar, né, sair desse perfeccionismo, sair de ter expectativas em relação a isso e simplesmente me abrir para a experiência, né, então foi muito especial, né, tanto que a gente fez muitos ensaios e no dia eram 2 apresentações só, né, no espetáculo. Na hora que a gente estava lá atrás, né, já estava cheio, assim, lá no instituto, eu travei, assim, acho que foi a única hora que eu falei, né, e eu não falei para ninguém, eu só fiquei assim, meu Deus, né, e se eu esquecer, porque eu não fiz só o meu momento de caligrafar, né, mas o grande desafio foi que o Ismael me colocou para coreografar alguns outros momentos, né, e eu falei, se eu esquecer e se eu estragar tudo, deu essa na hora ali, né? Me veio isso. E aí, antes, assim, as meninas ali, né, as bailarinas que estavam próximas, eu nem falei nada, elas sentiram no meu olhar. E elas me deram um abraço, elas falaram, Cata, tá tudo bem. Qualquer coisa você olha pra gente. A gente te dá um sinal, vai ficar tudo bem. E aí foi muito gostoso, sabe, Jana? Por isso que eu te falo assim que para mim essa superação de desafios, essa possibilidade de me experimentar e de experimentar novos gestos, novos lugares, elas têm muito a ver com a relação com o outro, sabe? Essa cumplicidade, essa generosidade, essa troca, né? Então, nesse momento, assim, né? Dessas experiências que eu venho fazendo, né, com o corpo, né, com a pintura enquanto corpo em movimento, ela tem a ver dessas trocas. Tem a ver com essas trocas. Tá todo mundo aqui falando que foi o máximo, a Cris Ventura aqui falando foi lindo, dançou sim. Aí tem um monte de gente falando, mandando coração, nossa, que lindo, emocionado com o que você falou. E eu lembrei de uma coisa que os maoris, naquele comprimento que eles têm, que eles trocam o mesmo ar, um dos significados é porque as palavras não conseguem expressar o tanto que é aquilo. Uhum. Então, eles têm um lance de que os antepassados deles faziam transmissões de pensamento justamente porque a palavra não conseguia alcançar o sentimento. Uhum. E então, eu acho que esse silêncio é muito disso. E eu fiquei curiosa, para mim, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu fiquei curiosa em saber o que foi mais difícil para você, ficar nua no corpo físico ou aceitar e expor o seu trabalho, a sua caligrafia? Uhum. Você sabe que acho que talvez é meio que simultâneo, sabe, Jana? Mas quando eu aceitei o meu trabalho, né? Quando eu aceitei essa expressão que vinha do meu íntimo, né? Então, essa letra, né, essa caligrafia,
ela vem do meu íntimo, então é uma coisa muito íntima. E algo que tinha vergonha. Então tem a ver com essa vergonha, né? Quando você fala assim, ai, meu corpo, eu tenho vergonha, né? É uma intimidade, né? Então eu fazia essa letra escondida, era muito íntima. Quando meu amigo viu, pegou o caderno, que eu estava mostrando outras coisas para ele, ele pegou, pulou as páginas e caiu nisso, eu me senti muito exposta, assim, né? E aí ele falou, que isso? Eu fechei, sabe? Não, não pode, né? Então, quando eu aceitei, né, expor a minha intimidade, e no sentido de não achar mais ela feia, ou ela estranha, ou ela falsa, né? Ela é minha, assim, né? E ela fala muito do meu percurso, né? Ela tem uma potência que vem de certas fragilidades, né? Então, quando eu expus essa intimidade, eu acho que a questão da vergonha que a gente tem com relação ao nosso próprio corpo, né? Nu, ela também, ela já tinha se diluído, né? Junto com isso, né? Porque também para você é, abrir, né, algo da sua intimidade, você tem que ter um ambiente de confiança, né? Então, esse meu amigo, ele não violentou, ele não pegou e fez assim. Eu mostrei, eu dei o caderno na mão dele, por acaso caiu. Eu fechei, ele falou, o que é isso? E eu olhei bem nos olhos dele e falei, tá bom, eu vou te mostrar, né? E calhou ainda de ser um amigo japonês, né? Então, assim, a questão de ser julgada, né? De falar, ai, ou eu achei que poderia ir para o caminho do deboche, sabe? O que é isso, né? E foi ao contrário, assim, ele foi tão generoso, ele, eu não sei, acho que também o terreno onde você vai expor, né? É, eu acho que, assim, a vida é um jogo de espelhos, né? Mas tem espelhos que te trazem muitas sombras, que são mestres irados, assim, aquelas pessoas que trazem o pior de você mesmo, e que aí você tem que lidar com isso com muita terapia, muitas vezes, né? Mas tem muitos espelhos de luz, assim, né? E eu sinto que questões relacionadas à intimidade, né? Coisas muito delicadas, frágeis, sutis, a gente tem que abrir para essas pessoas que são espelhos de luz, né? Porque a gente promove uma cura naquilo, né? Então, uma coisa que poderia ser uma vergonha num momento, num outro momento ela se torna uma flor, assim, ela se torna uma potência, né? Um aspecto potente da sua personalidade, né? Da sua individualidade. Mas tem que ter muito respeito, né? Por isso, né? Você acha que você conseguiu encontrar o propósito da sua arte e se encontrou qual que é ele, assim? É uma eterna busca, né, Jana? Mas eu sinto, assim, sabe, que hoje a arte, para mim, ela é um meio, né? Ela é um meio de investigação de outros aspectos, né, do meu ser, assim, né? Então, quando eu te falei assim, são múltiplas identidades, né, que se revelam em determinados momentos. A arte, ela te dá a possibilidade de tangenciar, de olhar para isso, né? Que aspecto de você está revelando naquele momento, ou que aspecto de você está trazendo naquele momento. Né? E sabe que a melhor coisa que eu já ouvi até hoje sobre desenho é de uma criança de 7 anos, né? Que perguntaram para ele por que ele desenha, e aí ele falou, para pegar nas minhas ideias. Eu achei isso genial. Então, assim, a arte, ela dá essa possibilidade da gente visualizar, né? Contemplar que aspecto é esse, né? Que está sendo revelado. Então, hoje eu sinto que são muitas camadas, né? Talvez daqui eu vou ter 90 anos e eu vou estar descobrindo novas camadas. Então, a arte ela é um meio, né, para que eu continue nesse processo. Mas sozinho não tem sentido. Então, ele só tem sentido se tem o outro, né? E o outro no sentido de olhar aquilo, né? E de trazer uma outra percepção. Ou de você tocar o outro com aquilo, né? Que você falou de você, mas você também falou do outro, porque quando ele olha aquilo, ele muitas vezes está vendo aspectos dele, né? Então essa troca, né? Você parte de um ponto de percepção de si,
mas que de maneira isolada não tem sentido, né? Então, você vai encontrando, né, pessoas, né, pelo caminho e compartilhando e descobrindo outras possibilidades de existência, né? Cada vez que eu quebro uma bolha de percepção que eu tinha, às vezes tem algumas, nos momentos de hoje eu tenho rompido com algumas bolhas de percepção que eu tinha, que eu falo, nossa, como eu não percebia isso por esses olhos, sabe? Como que eu nunca, como que eu nunca olhei desse jeito, né? Então, mas isso só é possível se você experimenta pegar outros olhos, né? E colocar em você e vivenciar isso, né? A arte é um meio ela é uma facilitadora, assim, né? Dessa percepção de realidades com poética, né? Porque sem a poética, às vezes, é muito dolorido. É muito dolorido. Quando eu tiro a poética para enxergar outras realidades, e às vezes são realidades que machucam, né? Às vezes é insuportável, né? Então a arte ela permite que a gente transite por isso, né? Se transformando, né? E buscando estar melhor consigo, mas ser melhor no todo, né? No coletivo. Ela permite que a gente faça isso através da poética se não como pessoas sensíveis, acho que a gente não aguentaria, sabe? Né? Entendo. Às vezes já é difícil, né? Mesmo com tanta poesia, com o universo das imagens, e, né, com o lúdico, com o onírico, ainda assim tem horas que é difícil, né? Para quem não conhece a Cata, ela já transitou em muitos ambientes. Assim, eu já vi você pintando muro, prédio, tatuagem, o corpo no pincel, caligrafia japonesa, no papel japonês, num tecido, no vestido. Então, para mim, você já passou por É, muitos estágios, assim, né? uhum, E você falou muito do outro. E sempre teve um outro nesse. Se eu fosse colocar uma coisa em comum na sua trajetória, eu colocaria que tem o outro. uhum, E você uhum. funciona muito bem com o outro. Sim, sim, E como total. tá. E eu tô fazendo essa pergunta para todo mundo, e agora juntando com a sua trajetória, como foi para você e como tá sendo esse momento de pandemia? Uhum. Jana, você sabe que isso, né, do funcionar muito bem com o outro, eu acho que parte de um ponto de você também se perceber, né, também muito nos seus momentos de solitude, né? Então, eu gosto muito, né, de me recolher, porque essa troca com o outro e estar disposta a ouvir e ter curiosidade de ouvir, de saber do outro, ela só acontece porque eu tenho momentos muito reservados comigo, né? Onde brotam muitas coisas e onde eu amplio espaços nos meus momentos sozinha, né? Antes de fazer essa viagem para a Índia, eu fiquei num retiro de 5 dias numa cabana no meio da floresta sozinha, sem internet, sem energia elétrica, a água era só da cachoeira e, e, e sem nenhuma distração, assim, nada, né? Só estar ali comigo. E foi muito forte, assim, né? Foi muito forte, mas eu quis me colocar nisso justamente para atingir lugares, né? Com as minhas próprias inquietações, com as minhas próprias angústias e olhar bem para isso, né? E eu faço um exercício, porque eu me coloco muitas vezes nessa situação de realmente me isolar, né? Hoje a gente vive, por conta da pandemia, um momento de necessidade social, de isolamento por uma questão de proteção, né? De si e do outro. Mas em alguns momentos da minha vida, eu me coloquei em situações de isolamento
proposital como esse na cabana, para exercitar, olhar para algumas coisas que eu me distraía na minha rotina, né, social. Então, tinham coisas bem, às vezes, difíceis, né? E é só que sozinha você não tem para onde correr, no sentido de me pega no colo, ou me ajuda, ou sei lá, ou gosto de tomar uma cervejinha, vai tomando agora, ou vou tomar uma cerveja então para esquecer, ou não sei, ou eu vou ligar para um amigo, ou eu vou correr no parque, não sei, qualquer coisa, né? Ali naquela situação, quando brotava isso, eu tinha que buscar acolhimento comigo mesma, sabe? E eu não sei, eu fiz uma comparação desses momentos, dessas coisas que brotam, e às vezes vem um grito, às vezes é um choro, às vezes é uma angústia, às vezes isso se revela como uma falta de ar até, porque é tanta coisa que tá ali que você se distrai foge de olhar para aquilo mesmo, que ela vem até com uma coisa física, né? E nesse momento, eu comecei a fazer um exercício de acolhimento, como se aquilo que está gritando dentro de mim, né, fosse uma criança ou algum aspecto também, né? Porque da mesma maneira que existem aspectos muito maravilhosos da nossa criança, né, potências da nossa criança, as nossas maiores dores também vêm dessa fase, né? Então, quando nesse momento, né, que eu vivi nessa cabana de isolamento e que eu tive uma dor, assim, uma angústia muito intensa e uma vontade de gritar e de chorar e eu não tinha ali para quem correr, eu exercitei quase que fazer um desdobramento de mim, uma criança e ao mesmo tempo me colocar como mulher acolhendo isso. E parece até um pouco maluco, mas o ato que eu tive naquele momento foi de me fazer assim, quase de me pegar no colo, sabe? E exercitar, assim, sabe? Então eu me toquei, né? Aí eu saí, eu tava dentro da cabana, eu tive um acesso até de falta de ar, assim. Saí, era noite, fui pra terra, né? Ajoelhei assim na terra, coloquei a mão na terra, então eu fui respirando, fui acalmando. E fiz um exercício de eu mesma falar para mim, tá tudo bem, calma, né? Então fui me acalmando, fui me acolhendo. E você sabe que naquele momento, pontualmente para aquilo, funcionou muito, né? E isso me marcou demais. Então eu continuo com esse exercício, porque tem momentos, Jana, somente momentos de extremo isolamento, que surgem questões emocionais e choros e dores tão profundas que só a gente mesmo sabe, né? Às vezes foram causadas por pessoas que são as pessoas que deveriam mais amar a gente, né? Por laços de sangue. Mas às vezes nem sempre acontece do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então, eu sinto que quando brota esse tipo de sentimento, o melhor acolhimento é o da gente mesmo, né? Então, existe isso, né? Existem redes de pessoas maravilhosas. Acho que a gente traz para perto da gente, os amigos que a gente traz para perto da gente são pessoas muito importantes no nosso processo, né? De autocura e de aceitação. Porém, eles só são aquela rede que vai estar te dando assim, te validando a palavra, para você fazer isso você mesmo. Porque também, se você não fizer isso você mesmo, sempre você vai estar projetando isso em algo externo diferente, né? Agora, um exercício que eu tenho feito muito, você perguntou, né? Como tá nesse momento de isolamento, que as trocas com o outro, elas são limitadas, né? Eu tenho exercitado esse diálogo, né? Da parte minha que chora e a parte minha que acolhe a que chora. Então, eu sou a que chora e eu sou a que acolho. Tem dias que esse choro, ela chora assim, igual um bebê, sabe? Querendo comida. Até brinquei com uma amiga minha outro dia, eu falei, nossa, nesses dias, sabe o que eu tenho que fazer? Tomar um banho. Às vezes eu agacho assim no banho, deixo a água cair e fico me fazendo carinho. Vai passar. Sabe? Me coloco na cama, me preparo a comida e faço todas essas coisas simples da rotina
como se estivesse fazendo para uma criança, que sou eu mesma, né? E aos poucos isso vai passando, né? E quando isso alivia mesmo, quando eu sinto um bem-estar a partir desse autocuidado, eu sinto também que as trocas com o outro, elas são trocas mais prazerosas, assim, né? Porque você também tem condições de olhar o outro mesmo e ouvir o outro, né? E não projetar no outro. Porque quando a gente não faz isso sozinho, a gente quer o outro, mas para resolver alguma coisa nossa, sabe? E aí, às vezes, ficam dois monólogos, assim, uma conversa de malucos. É muito, muito lindo isso que você falou. Eu sou eu e eu sou o outro nesse momento. Né? É muito isso. A Pri tá falando assim, entra em balaçana, né? Posição da criança. Balança, não, muito gostosinho. E muito lindo mesmo. Eu vou fazer uma última pergunta, que a gente já está acabando aqui. Eu vou ter que encerrar antes, senão acho que o Instagram não deixa, né? Em uma frase ou uma palavra, o que é para você identidade? Busca. Voltamos ao título então da nossa live. Isso, Aqui o Vlad perguntando: pode ter um encontro por semana com a Catarina? Ah! Conversa muito boa. Você tinha perguntado uma antes, né, Vlá? De se você tinha se você tinha se inspirado num filme, agora eu não lembro de quem Do era. Peter Greenaway. Isso. Esse filme é maravilhoso. Ele foi um filme muito impactante, assim, para mim, mas você acha que sempre tem, né? Mas ele não é o ponto principal, né? Se eu tiver que trazer uma memória anterior do filme, eu sinto que tem a ver, que até eu achei depois, né? Algumas coisas nos meus arquivos familiares, assim, das caligrafias de quando eu tinha 5 anos. No meu Instagram tem uma parte de letra e afeto, onde eu até postei no meio dos álbuns de fotografia dos meus avós, caiu um pedacinho de papel, assim, um postal, onde eu acho que devia estar sendo alfabetizada, escrevendo assim, Catarina, ainda com uma letrinha bem de criancinha, sabe? Aprendendo a escrever o próprio nome. E do lado, um escritinho, assim, tentando me expressar na linguagem que eu via meu avô, né? Meu avô escrevia muito, né? Eu estava sempre do lado dele. Então, acho que esse filme realmente ele traz uma coisa de um adorno, né? Para um imagético, assim, né? Muito lúdico, assim, e bonito, né? Para tudo isso. Mas se eu for investigar anterior ao filme, eu acho que é observando o meu avô. E é tão lindo, né? Que acho que é por isso que o filme mexeu tanto comigo. Que a menina começa a fazer isso no filme, observando o pai dela, né? E o pai escrevia nela, né? Meu avô nunca escreveu em mim, mas eu via muito, muito, muito ele escrevendo. Que legal. É muito legal, porque a gente faz um resgate mesmo, né? A gente, para mim, eu acho que a gente já vem com todas as respostas e a gente esquece delas e depois tem que Eu sinto retomar. isso também. E Sinto, eu eu, sinto. e eu Você sabe que lembro. tanto que às vezes quando eu tô me perguntando alguma coisa que me dá um entrave, assim, que eu não tô achando, aí às vezes eu fico assim, gente, eu esqueci, peraí, é só lembrar. Né? Acho que só Boa. que para isso precisa silenciar, né? Precisa ficar em recolhimento mesmo para É. lembrar. E eu lembro que quando eu fui te visitar no ateliê, você falou uma coisa que me emocionou muito. Que você, nessa viagem, foi levar o diário do seu, acho que era do seu avô, ou bisavô, Uhum, avô, do meu avô. do seu avô, pro Uhum, irmão dele lá no Japão. aham, E que isso. ele ficou muito Isso, foi emocionado, pra irmã, a Jana, irmã. né? Aham, E eu acho que tem essa escrita, né? é, Esse registro. né? Eu acho que é parte do seu trabalho registrar emoções também. É verdade, Então, é eu acho verdade. que é um resgate também disso, né? Dessa menininha que descobriu que o avô tinha um diário, que ele migrou e Isso, contou toda essa experiência, e registrou ali, e depois isso, você fecha esse ciclo entregando esse isso. portal, né? Que é esse diário. Uhum, uhum, isso.
Você conseguiu ligar isso, assim, Nossa, Jana, com certeza. Com certeza. E isso, né, de você estar sempre nesse exercício, né, de percepção daquilo que diz respeito a você e o que diz respeito ao outro, daquilo que é importante para você e daquilo que é importante para o outro, né? Eu tinha um apego muito grande com esses diários, Jana. Quando meu avô morreu, ele me deu tudo que era dele, né? Os livros dele, os instrumentos de música dele e as fotografias dele e esses 11 diários. Então, esses diários eu tinha no meu altar, assim, 11 caderninhos escritos tudo em japonês, assim. Então, eu limpava, eu tinha um cuidado, assim, eu não sabia o que estava escrito, mas eu rezava para eles. Depois eu comecei um processo de tradução, que aí foi mágico, né? Entrar em contato com o meu avô criança ali, né? Menino, 14 anos, falando coisas, né? E quando eu viajei para o Japão, eu não tinha intenção, a princípio, de dar isso para a irmã dele, né? Eu nem ia levar, né? Eu estava ainda começando um processo de tradução. E um dia antes de embarcar para o Japão, eu não conseguia dormir. Eu viajava no domingo, era sábado, de madrugada eu não conseguia dormir. E sabe o que ficava vindo na minha cabeça? Dar esses diários para ela, dar esses diários para ela. Ela precisa, ela que foi afastada dele. Eu vivi meu avô, né, o máximo, né? Até o momento do último suspiro dele, eu aproveitei cada segundo, sabe? Né? Quando ele estava no hospital, eu passei 2 natais, assim, né, com ele ali. Eu falei, não, eu prefiro ficar no hospital com ele, porque eu quero curtir tudo dele, assim, né? Então, foi até um processo de despedida diferente, porque acho que quando você curte ao máximo aquela pessoa que você ama, a passagem dela, lógico, dá saudade, dá dor, mas ao mesmo tempo você sente uma paz, porque vocês trocaram tudo aquilo que vocês tinham que trocar, né? Então, vinha para mim assim, ela se separou dele quando eles eram crianças e eles nunca mais, eles demoraram 40 anos para se encontrar pessoalmente de novo, né? E aí eu botei esses diários na mala, a princípio, com uma coisa assim, que eu não tinha nem tirado cópia. Minha intenção não era levar. Então, eu não tinha tirado nem cópia para mim. Então, foi um exercício de desapego também, né? Naquele momento, eu tive que botar numa balança, né? O que é o querer, né, da Catarina? Ou eu também tinha uma coisa assim, como artista, aquilo era importante para mim, sabe? Várias coisas com relação a apegos e ego também, né? Ou como se aquilo, né? Não tinha um momento que aqueles diários validavam, de certa forma, o meu trabalho. Então, tinha um monte de coisas. E nada que eu coloquei na balança, eu falei, cara, a irmã dele tem 96 anos, ela tá lúcida, ela vai poder ler tudo isso. Isso vai ser um encontro. Que pequeno, assim, as minhas expectativas em relação a esses diários, perto dessa potência que é unir os dois, né? Então, eu enfiei tudo na mala, Jana, e levei. Que ótimo. A minha mãe falou assim, você nem tirou cópia. Eu falei, eu não tirei cópia porque não deu tempo, porque eu não tinha... meu plano não era levar, o meu plano era ficar bem apegada com eles. Né? Mas foi num exercício disso, de não olhar só para aquilo que é importante para você, né? Dentro desse contexto, né? Desse círculo, né? Que são as nossas relações com o entorno, né? Naquele momento era muito mais potente, né? Esses diários irem para ela. E quando eu entreguei para ela, primeiro que eu tive uma emoção muito grande, porque ela é a cara do meu avô. Eu olhei, aí eu comecei a chorar. Eu falei, gente, é igualzinha a cara dele, só que de peruca, porque tem um cabelinho assim, né? Eu falei, não, eu vou de peruquinha, né? Que fofo! E ela pegava os diários, ela passava no rosto, assim, sabe? E falava, tem um vídeo no Instagram.結婚式の当日もあったんでね、そこに自分が使ったお金の費用を返済したんですよ。結の金も書いてあった。
Lenta luce tante guardando via. Guardate qui da summa Um vídeo, né, do momento que ela pega os diários e ela passa no rosto e ela fica repetindo o nome do meu avô várias vezes, né? Shoei, Shoei, né? Então, naquela hora eu falei, nossa, né? Ainda bem que eu não fui, assim, egoísta, sabe? Naquele momento, né? Ainda bem que eu ouvi o melhor de mim, né? E não o menorzinho, assim, né? Aquilo que é para mim, é meu, né? O que é importante pro meu, né? Pros meus processos, para mim, né? Naquela hora eu falei, ai, eu botei na mala assim, vai. E aí eu recebi esse presente, né? Que foi ver ela ali, assim, emocionada, né? Daí eu falei, ah, era pra ela mesmo. Ela me escreveu esse ano, né? Antes de acontecer a pandemia, eu estava com planos de ir para o Japão, porque ela me escreveu, né? Minha prima, né? Eu tenho uma prima que nasceu no Brasil, mas mora lá há 40 anos, então ela que faz a tradução, né? E essa minha prima falou, a Mi já terminou de ler tudo, né? Se você quiser, você pode vir buscar os diários, né? A gente acha que pode ficar com você, né? Se você quiser. E aí eu tava com planos de ir para o Japão, encontrar com eles de novo, né? E até trazer os diários, mas aí teve que se estender, né? Essa ideia, mas foi muito especial, né, Jana? Tem horas assim, que, mesmo quando alguma coisa, nos meus próprios processos como artista, sabe? Às vezes a gente cria algumas expectativas, ou em relação ao nosso próprio trabalho e não alcança, ou em relação a coisas externas, né? Expectativas do que a gente espera que possa acontecer a partir daquilo que a gente vem desenvolvendo. E não sei, hoje eu tenho olhado com muita atenção, assim, cada vez mais para aquilo que realmente é importante e que está no fluxo, sabe? E não às vezes bater de frente. Se não rolou, você fala, caramba, não é o momento, né? Não no sentido de não ter ânimo de fazer coisas, mas de estar atento como um rio, sabe? Né? Você vai no fluxo. Se você percebe que não está indo, será que é porque você tem que botar mais força ou será que você não tem que mudar a rota, né? Ficamos com essa questão. Mais força ou mude a rota? Eu fico me perguntando, sabe? Porque teve um período quando eu era mais nova, às vezes eu achava que era falta de... Vamos pegar então um barco maior? Vamos pegar um motor maior? Né? E ultimamente eu tenho pensado assim, será que, peraí, dá uma boiada aqui, né? Relaxa. Aí de repente o corpo faz assim, tchum, né? E aí você olha para uma coisa que você nem estava olhando antes, que você estava obcecada por aquela, né? E aí, puf, rapidinho a coisa vai porque você está no fluxo, né? Então, ultimamente eu tenho observado mais o fluxo do rio do que a potência do barquinho. Já estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. Tem a pergunta do Dira aqui sobre o vórtice de energia. Ai, sim, tem até um aqui, ó, um pedacinho. Se você puder falar rapidinho, e eu queria te agradecer já, vou antecipar os meus agradecimentos. Para mim foi uma honra. Essa conversa foi maravilhosa, passou super rápido. Ai, foi mesmo, A gente podia amiga. conversar aqui horas, porque tem muita ligação aqui do que a gente vive e dos processos. Eu me identifiquei super, assim. E queria muito conversar mais, mas eu acho que 2 horas para hoje. Nossa, foi 2 horas já de conversa. Eita. Eu gostei muito, assim, foi tomando um chá, assim, uma cerimônia de chá, e a gente viu os nossos tesouros, e eu só agradeço. Ai, eu que agradeço, amiga, eu que agradeço. E sabe que esses vórtices, assim, né, também foi algo que aconteceu de forma intuitiva, sabe? Eu comecei a girar um dia, eu louco que o primeiro aconteceu para cobrir um trabalho que eu não tinha gostado. Começou com uma ideia de cobertura, não gostei disso, né? E aí, quando eu me peguei no movimento, eu estava cobrindo, girando, né?
E aí, a princípio, eu comecei a fazer isso com o nanquim, mas eu percebi que ele secava e não dava o tempo porque eu queria girar mais. Com a acrílica também ela secava. Eu falei, nossa, eu vou pôr óleo, porque eu posso ficar girando, girando por mais tempo, né? O óleo me permite ficar horas. E teve uns que eu fiquei girando por 3 horas, assim, né? E esse primeiro com essa intenção de cobrir algo que eu não tinha gostado. Mas depois me deu um bem-estar, Jana, porque era quase como uma música, sabe? Um disco, assim, né? Até lembra, né? Um disco girando, né? Que começou a princípio com uma irritação, com um incômodo, né? Uma angústia, e aí eu fui cobrindo, girando, girando. Chegou uma hora que eu já nem lembrava mais o que estava lá embaixo, e só estava me dando um alívio de abrir esse campo de esvaziamento. Então, o giro, ele começou a virar um processo de quando eu estava muito cheia e precisava liberar, né? E foi muito intuitivo, que eu fiz esse primeiro, depois eu fiz o segundo, depois eu fiz um terceiro, e depois começou a me fazer muito bem. E eles aconteciam sempre de madrugada, de dia eu não conseguia girar nenhum deles, né? E aí eu até ficava me perguntando o que é isso, né? Eu perguntava para alguns amigos, o que você acha que é isso, né? Às vezes me parecia um ninho, né? Porque tinha dias que eu estava liberando coisas que eu precisava, assim, né? De um tipo de acolhimento, né? Tinha dias que, tipo, era um útero, sabe? Parecia que eu estava voltando ali para a barriga da minha mãe, né? Tinha dias que eu sentia, eu estava me desintegrando no espaço, assim, que esvaziando tanto que eu virava um nada, assim, eu falava, nossa, parece que eu fui pro nada, assim, sabe? Pro éter, assim, acabou. Né? A natureza, ela cresce, ela se desenvolve no movimento de espiral e De ascensão. espiral. E acho que é isso, assim. Ela Sim, parece um sim, círculo, mas total. ela está ascensionando, né? Total. E teve um momento com o próprio Dira, né? Numa aula de yoga, ele olhou e falou, nossa, Cata, isso parece um portal, né? Ele ficou impactado, assim, porque ele viu um bem grande que eu tinha feito num fundo dourado. E ele falou, nossa, isso parece um portal. E aí eu falei, nossa, amigo, isso tem muitas memórias, tem muitas. E se eu tiver que verbalizar, eu também não consigo. E pelo fato também de não ser nada tão específico, mas denso, pode falar das minhas memórias, das suas, né? A pessoa que ela tá ali, ela entra nesse fluxo e pode ser dela também, né? Eu acho que ele tem uma coisa parecida com as caligrafias, nesse sentido por ser abstrato, mas ao mesmo tempo com uma intenção de acessar coisas tão profundas que você não consegue nem dizer, ele abraça, né? Ele abarca assim, coisas do inconsciente coletivo, talvez, né? E até justamente pelo próprio fluxo, né? Também espiralado de tudo que existe, né? De como tudo se forma. É louco, né? Porque você vê, né? O primeiro começou com um incômodo, né? Com uma tentativa de tentar esconder, né? E depois isso se transformou, né? Na verdade, foi um processo de liberação, assim. Quando eu não consigo mais fazer nenhuma preta. Eu fiz muitas pretas e depois chegou uma hora que eu falei, nossa, sabe quando parecia que estava ficando só reproduzir uma imagem, né? Porque elas tinham uma potência quando eu estava liberando algum tipo de sentimento. Então, quando eu senti que eu poderia entrar em algo de começar só a fazer um padrão, né, daquilo, eu não consegui mais fazer. Mas começaram a aparecer essas vermelhas. Essas vermelhas, elas têm me trazido coisas, assim, né? Essas me levam muito para um aspecto feminino, sabe, Jana? Elas me trazem muito para o meu centro, assim, como mulher, talvez pela cor, né? Por remeter a essa energia do útero, né? Eu estou vivenciando, assim, um momento depois de uma imersão tão profunda, né, na minha ancestralidade, muita coisa transbordou em relação a meu próprio contato com a minha mãe. Ele se transformou, né? E se transformou de forma muito positiva, mas sem nenhum esforço, sabe? Eu só fui permitindo que a arte me levasse para outros lugares dentro de mim que eu não conhecia. E nessa espiral a gente acaba. Um beijo. Eu falo muito, né? Nossa, 2 horas. Que bom, que bom. Um beijo, querida. Ai, um beijo, Jana. Tchau, obrigada.